Voltamos ao vivo aqui pela TV Santa Maria, o canal 19 da NET, também no nosso site, no santamaria.tv.br. Como eu falei anteriormente, entrou em vigor no início de janeiro a nova ortografia aqui no Brasil e nos países da língua portuguesa. E você está por dentro de todas essas mudanças, o que foi alterado? Se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3028-3045, porque ao vivo aqui nos estúdios Santa Maria agora eu recebo a jornalista e também professora de português, Luana Iense. Boa tarde, Luana, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Começar a falar então sobre como iniciou todo esse estudo da nova ortografia, para depois a gente falar para o pessoal de casa aí quais são as principais mudanças. Então esse processo ele já tem alguns anos. Em 2008, na verdade, foi o primeiro momento que ele entrou em vigor, mas ainda não 100% porque faltava a adesão de Portugal. E na verdade é um acordo para unificar a língua portuguesa e assim também ela ser aceita nos eventos internacionais. E também por uma questão editorial, porque um livro que era lançado aqui no Brasil, ele precisava ser traduzido para o português de Portugal e vice-versa. Então agora os 8 países que têm a língua portuguesa como linguagem oficial têm o mesmo padrão na escrita. Claro que a oralidade vai respeitar em cada lugar. Os portugueses não vão deixar de ser o seu sotaque, assim como nós também não. Pois é, aqui no Brasil é uma mudança pequena perto lá de Portugal, né, Luana? Exatamente. Considerando todas as regras gramaticais que existem, no Brasil essa mudança ela influencia apenas em 0,2% de todas as regras. Mas já em Portugal é cerca de 1,4%. Então, na verdade, eles tiveram mais mudanças, mais adaptações na grafia do que nós. Pois é, são mudanças pequenas, mas que deixam o pessoal aí em dúvidas na hora de escrever, de preencher algum documento oficial. Vamos começar então. Eu vou solicitar a ajuda da Luana aqui para ir falando, né? Lembrando de alguma das principais mudanças. Uma delas é que a partir de agora não existe mais o trema, que são aqueles 2 pingos em cima da letra U, né, Luana? Exatamente. O trema ele só é utilizado ainda em exceções que são os nomes próprios e sobrenomes estrangeiros. Mas nas palavras em geral não se utiliza mais a escrita. Mas é importante ressaltar que a pronúncia das palavras continua a mesma. Então nós vamos falar 50, sequestro normalmente. Não há uma mudança na oralidade. Pois é, outras mudanças também são os acentos. Mudou também a acentuação de algumas palavras. Ideia, estreia, assembleia, que antes eram acentuadas, agora não leva mais o acento. Quais as outras mudanças referentes a isso? Exatamente. Essa regra do acento agudo ela é só para as palavras paroxítonas, como ideia e assembleia. Então é interessante lembrar que as oxítonas mantêm o acento, né, como herói. Então a brincadeira, heróico não tem mais acento, mas o herói mantém. O acento circunflexo ele foi retirado das palavras que têm as vogais iguais. Então palavras como enjoo, perdoo não levam mais acento. E também nas formas verbais com os 2 Es. Por exemplo, leem, vendem, tudo que repete 2 vogais iguais. Tem aquela mudança também do para, né? E pelo, que antes tem com acento e sem acento, agora todos sem. Exatamente, é o acento diferencial de algumas palavras perderam, que foi, por exemplo, do pelo, do para e do polo. Mas há 2 palavras que mantêm esse acento diferencial, que é o por, para diferenciar o por verbo do por preposição, e também da palavra pôde e pode, que é para diferenciar o passado e o presente. Então só essas 2 ainda mantêm, as outras perderam. Assim como no caso do dos verbos em geral, plural e singular mantém para dar diferença. Então ele tem sem acento singular, eles têm, a escrita é a mesma, então acrescenta o acento para diferenciar o que é singular e plural. Pois é, até o pessoal ir se acostumando com todas essas mudanças, né? Mas nas nossas redes sociais o pessoal entrou em contato conosco e a principal dúvida fica em questão ao hífen. Algumas palavras que não tinham agora tem hífen, outras que não tinham, que tinham hífen agora não tem mais. Como é que fica essa regrinha aí do hífen agora, Luana? As 2 mudanças do hífen que geram confusão é justamente com palavras que terminam por vogal e iniciam por RS. Antes essas palavras tinham hífen, agora não tem mais, e esse R e esse S eles duplicam. Então, por exemplo, contra-reforma. Antes era escrito com hífen,
Agora, como é uma palavra que inicia por R, vai juntar e escrever com 2 R's. Então, contra-reforma, tudo junto e com 2 R's. E outra mudança relacionada ao hífen também é a questão quando uma palavra termina por uma vogal e a outra palavra inicia por uma vogal diferente. Antes era separado, agora vai ser escrito junto. Então, por exemplo, autoescola. Auto termina por O, escola inicia por E, junta. E quando as vogais são iguais, aí agora vai ser separado. Anti-idade. Anti termina por I, idade começa por I, então separa por hífen. Micro-ondas também? Micro-ondas também. Pois é, são palavras, né, que a gente usa diariamente e sempre surge aquela dúvida como escreve, como que não escreve, e a partir de agora está valendo aqui no Brasil a nova ortografia. A Luana, como professora de português, já vem trabalhando essas novas regras desde 2008, né, quando começou a valer aí para o pessoal já ir se acostumando, né, Luana? Exatamente, tanto as escolas como universidades já começaram a trabalhar com essas novas regras desde 2008. Tem um portal bem interessante para o público poder acessar gratuitamente, que é o VOLPE, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Ele é disponibilizado no site da Associação Brasileira de Letras. Então, ali é um espaço que ele não tem o significado das palavras, é apenas como a escrita. Então, online, a pessoa está com dúvida antes de publicar alguma coisa na rede social, pode ir lá acessar o VOLPE e ali ter certeza como escreve a palavra. Pois é, agora com essa mudança também o nosso alfabeto ficou maior, de 23 letras passou para 26, né? Quais foram as mudanças? Exatamente, as letras que eram consideradas estrangeirismos agora fazem parte do português, que é o K, o W e o Y. Ainda mais agora com as redes sociais, com a internet, o pessoal está usando mais essas letras também, agora fazem parte aqui do nosso alfabeto. Todas essas mudanças, tem alguma dica aí para o pessoal lembrar de casa? Pode ser do hífen, da acentuação, de alguma das mudanças aí, só para o pessoal, quando ficar com dúvida, fala aí um macete, lembra em casa, fica mais fácil, ajuda, né, Luana? A ideia é que o pessoal se acostume lendo os jornais, que tá algo que é do dia a dia, que ali também já tem a ortografia correta, e sempre que tiver dúvidas, buscar o VOLPE online, que facilita na hora de escrever. Tá certo, então. Ainda ficou com dúvida? Mande pra gente, porque a Luana vai também responder. A gente também vai tirando a sua dúvida sobre a nova ortografia lá nas nossas redes sociais. Luana, muito obrigado, viu? Estamos sempre à disposição aqui no canal 19 da NET, a TV comunitária aqui de Santa Maria, para esclarecer também outras dúvidas referentes a esse grande mundo que é a nossa língua, que é o nosso português. Obrigada. Obrigado e boa tarde, viu, Luana? Igualmente.